bem-vindos ao CompoCast, um podcast dedicado à composição musical e à teoria da música. Nosso objetivo é divulgar os compositores, suas composições, suas pesquisas e suas teorias, aproximando o grande público daqueles que pensam música, sobretudo a composição musical e a teoria da música. E você pode entrar em contato com a gente através do e-mail compocast21@gmail.com. Mande pra gente a sua sugestão, as suas críticas, nós ficaremos felizes em respondê-los. Sejam bem-vindos a mais um episódio do CompoCast. E hoje nós temos a honra, no nosso segundo episódio, nós temos a honra de receber aqui o professor doutor Daniel Moreira. Daniel é recém-formado agora no seu doutorado, passou um tempo, ganhou uma bolsa de estudos e passou um tempo nos Estados Unidos, conduzindo as suas pesquisas. Ele é formado pela UFRJ, tanto graduação, mestrado e doutorado também, e desenvolve uma pesquisa super importante que fala a respeito da textura musical e outras teorias. E eu queria que ele agora se apresentasse para as pessoas e falasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica e também como compositor. Daniel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, obrigado, André, pelo convite. É uma honra participar e poder falar sobre composição, falar sobre minha pesquisa. Sempre bom ter esses encontros de músicas que a gente tem umas trocas bem legais. Bom, minha trajetória, eu comecei... Eu não sou de uma família de músicos, né? Então eu não tenho assim, uma vivência musical. Eu lembro que meu pai gostava de ouvir Roberta Miranda e minha mãe ouvia Roberto Carlos. Então, assim, meu gosto musical, inclusive, ele foi construído quase que sozinho, por conta da influência dos meus pais. Eu lembro que eu gostava de Legião Urbana, e o meu primeiro instrumento foi um violão, lá por volta dos 10 anos, e eu comecei a tocar violão. E aí, quando você começa a tocar um instrumento, né, acho que geralmente muitas pessoas passam por isso, aí você chega num determinado estágio da técnica instrumental em que você quer tocar coisas mais difíceis, que sejam mais desafiadoras para você. E aí eu comecei a achar a Legião Urbana chato, porque era muito fácil para tocar na época, comecei a aprender. E fui procurando os estilos, e eu lembro que um amigo meu me deu um CD com várias músicas que ele tinha gravado, assim, músicas gerais, e eu ouvi pela primeira vez ali. Era uma música de uma banda brasileira chamada Angra, uma banda de heavy metal de São Paulo, e era uma música que começava com um violão bem legal, e eu achei incrível a música, e eu comecei a ouvir muitas vezes, eu comecei a comprar outros CDs da banda, comecei a gostar. Assim eu entrei no mundo do heavy metal, né? Virei metaleiro no auge da minha adolescência, e eu sempre gostei do Angra e de outras bandas parecidas com o Angra, por conta que eles usam muitos teclados, muitos sons, orquestras sintetizadas, né? Usavam muitas coisas grandiosas, assim, eu achava incrível. E aí todas as músicas tinham orquestra, e quando eu me dei conta, eu já estava ouvindo as músicas da orquestra, assim, eu fui procurar outras músicas, eu vi que eles usaram um trecho de uma música do Vivaldi, aí eu ia lá e procurava a música do Vivaldi para ouvir sem a parte do Angra, né? Sem a parte da banda. E aí, quando eu dei por mim, eu já estava ouvindo música de concerto e estava gostando bastante, então eu comecei a me interessar mais por isso. E quando eu descobri que tanto o vocalista quanto o guitarrista do Angra, eles eram formados em composição musical, né? Eles são bacharel em composição, e eu falei, pô, é isso que eu quero fazer então. Eu quero compor como eles, eu gosto tanto da música de concerto quanto do heavy metal, eu quero entrar numa faculdade de composição, mas eu não fazia ideia do que era isso. Eu comecei a estudar, eu entrei na UFRJ em 2008, um bacharelado em composição musical, e aí lá o heavy metal ele meio que morreu, assim, no meu gosto musical, né? A gente vai ouvindo coisas diferentes, a gente vai aprendendo coisas diferentes, e aí aos poucos eu fui me interessando por outras coisas, indo por outros caminhos, descobrindo outras técnicas, outras estéticas, e aí eu fiz, né, terminei meu bacharelado e já emendei no mestrado, no doutorado, né, sempre interessado em diferentes técnicas composicionais. Eu gosto muito de compor, né? Sempre me interessou essa coisa de compor. Eu lembro que quando eu comecei a tocar violão, com 3 acordes eu tentei compor uma música,
já de cara, porque eu gosto dessa coisa de criar. E aí fui, né, mestrado, doutorado. No meio do doutorado eu decidi, falei, pô, vou tentar uma bolsa para estudar fora, né, para desenvolver a pesquisa, ter uma experiência. Eu sempre quis ter essa experiência também de passar um tempo fora do Brasil, mas nunca tive a oportunidade, seja financeira, seja por outras vias, né? Então eu apliquei para a CAPES, e aí eu fui contemplado, fiquei muito feliz. Eu fui estudar com Robert Morse, que é um dos grandes nomes da pesquisa em música, né? Principalmente na área da música e matemática, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado Musmat, né? Trabalha com música e matemática, então ele é um grande nome. E a minha pesquisa ela estava se desenhando para ser uma mistura entre a pesquisa do Robert Morse, o primeiro livro dele, e a pesquisa do meu orientador, né, o professor Dr. Paulo Gentil Nunes. Então eu estava meio que propondo essa mistura, e eu fui para lá e foi uma experiência incrível, né? Eu pude ter um contato mais próximo com o Morse e outros professores, pude ter peças tocadas lá também. E, tá bom, isso contribui muito não só para minha formação enquanto compositor, enquanto músico, enquanto pessoa, também foi uma experiência bem legal de vida, quanto também para minha pesquisa, assim, foi fundamental para o desenvolvimento da minha pesquisa. E eu tive a oportunidade também, quando eu regressei, né, eu tinha que terminar o doutorado, finalizar a tese. Eu tive a oportunidade que o professor Robert Morse ele veio para o Brasil participar de um congresso aqui no Rio de Janeiro, e aí eu marquei a minha defesa para ser no meio do congresso, para ter a possibilidade de ele participar, né, já que ele foi co-orientador também da pesquisa, e foi incrível, assim, ele pôde participar da banca e pude fechar esse ciclo indo estudar com ele, depois tendo ele aqui para minha defesa. Então foi uma experiência bem legal enquanto compositor. Bom, basicamente a minha trajetória, de forma resumida, é essa. Incrível, incrível, Daniel. A gente vai falar mais sobre a sua pesquisa e essa experiência, não só do doutorado, mas também do mestrado, daqui a pouco. Mas eu queria começar com uma pergunta, que é a pergunta que eu jogo assim para todo entrevistado aqui. E eu queria saber, assim, para você, o que é compor? O que é composição? E quais são as suas maiores referências? É uma pergunta difícil, né? Bom, eu posso dividir a composição musical talvez em dois segmentos, né? Do ponto de vista filosófico, eu acho que compor é se expressar artisticamente através de sons, através de enfim, você colocar o que você pensa, a sua identidade no papel. Isso do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista prático, eu já tenho uma visão da composição, né? Tentando analisar a palavra composição, basicamente é por com. Como eu penso assim, isso até me motivou um pouco no meu doutorado. Então, eu posso dizer que composição, do ponto de vista técnico e prático, seria lidar com materiais e texturas. É por isso que eu fui estudar a textura também, porque eu acredito que a composição nada mais é do que você selecionar que tipo de materiais você vai usar, que escala você vai usar, ou então que tipo de sons ou timbres você vai usar e como combinar eles. Aí, como combinar eles é a parte da textura. Então, eu poderia dividir a composição como materiais e a organização deles na textura. Acho que é isso, né? Se expressando, claro, pegando essa parte filosófica, expressando. E as minhas influências, cara, é difícil assim, porque, como eu falei, eu comecei no heavy metal, então tem muita coisa que eu, de vez em quando, ainda ouço, mas, assim, composicionalmente falando, eu gosto muito, sim, de compositores do século XX, né, os grandes nomes do século XX. Eu gosto, de vez em quando eu ouço o Varese, eu acho as músicas dele muito legais. Eu gosto do Penderecki, que infelizmente faleceu nesse ano. Mas as músicas do Penderecki, assim, embalaram minha graduação inteira. Eu ouvi todas as sinfonias, eu adorava. E eu gosto também muito dos compositores vivos brasileiros, né? Eu gosto da música do Paulo Chico, meu orientador, do Robert Morse, não é brasileiro, mas eu gosto das músicas deles, as músicas do Liduíno Pitombeira, e alguns compositores mais consagrados, né? O Edino Krieger. Eu gosto muito de ouvir assim, a música brasileira contemporânea, digamos assim, porque é incrível como
Tem muitas músicas que são parecidas com as músicas que são feitas na Europa ou são feitas nos Estados Unidos, mas tem muitas músicas que são genuinamente brasileiras. Assim, você ouve, e não necessariamente tem um ritmo brasileiro, um samba, alguma coisa, mas é uma música que você consegue ouvir que na harmonia, mesmo sendo a mesma harmonia da música europeia, ela tem uma cor brasileira. Assim, é difícil até explicar, mas eu gosto muito de ouvir isso para poder inspirar e tentar fazer coisas parecidas, assim, nessa linha de tentar reafirmar que a gente é brasileiro, que a gente está trabalhando no Brasil, né, e botar isso na minha música. Entendi. Interessante essa questão da identidade. Então, assim, você meio que consegue enxergar uma identidade, uma certa prática composicional, assim, no que se refere ao âmbito nacional. E aí você consegue identificar isso, Daniel, nos compositores, algo que diferencie, que os diferencie de outros compositores e de outras partes do mundo, compositores vivos, no caso? Sim, às vezes eu ouço, assim, às vezes é mais explícito, né? Você vê assim, um ritmo mais brasileiro, assim, umas síncopes, aí você fala, é bem brasileiro isso aqui. Mas às vezes é mais uma questão assim de organização. Assim, é difícil até explicar, mas eu consigo ouvir, por exemplo, uma sequência de acordes que, por mais que, por exemplo, você possa encontrar essa mesma sequência de acordes na música do Bergman, na música do Berio, você consegue entender que, de alguma forma, a maneira como esses acordes, o tempo que eles duram, tem um quê ali de bossa nova, ainda que não tenha o ritmo de bossa nova, não sejam acordes tonais de bossa nova, mas tem um quê ali, eu falo bossa nova na falta de um adjetivo melhor para descrever, mas tem um quê ali de brasilidade, acho que não tem como também expressar muito bem, mas eu consigo assim, perceber em várias músicas, o Edino Krieger tem muita coisa assim, o Pauchi tem muita coisa assim, e aí você pega às vezes uma música deles e você ouve e fala, cara, isso aqui é brasileiro, assim. Se você botar pra ouvir sem dizer de quem é, você até consegue sentir que é brasileiro. Tem uma identidade, assim, bem forte, bem legal. Eu tento, de alguma forma, colocar isso, por mais que seja difícil pra mim, às vezes, né, mas eu tento colocar essa coisa brasileira, né, que a gente tem. A nossa cultura é tão rica, então acho que tem que estar sempre presente na nossa forma de se expressar, né. Legal, bacana. No segundo bloco a gente vai voltar a falar sobre as suas composições e aí de repente a gente volta de novo nesse assunto aí. Mas eu queria falar agora nessa primeira parte, Daniel, sobre as suas pesquisas, sobre a sua tese. A gente sabe que tem impactado muito, né, a pesquisa aqui no Brasil, sobretudo essa que atua na área da música e da matemática, né? Muita gente, na verdade, leu, né? Muita gente tem citado o seu trabalho de mestrado e eu tenho certeza que o trabalho de doutorado agora vai atingir assim níveis e voos altíssimos. E antes de a gente começar a falar disso em si, eu vou te contar uma história. Eu fui fazer a prova de mestrado, eu acho que foi junto com você, foi junto na mesma turma que você. Sim. E era um projeto que também falava sobre textura. E lembro que na entrevista, a primeira pergunta que me fizeram é assim: o que é textura? E aí eu fiquei, olha, textura é isso, aquilo e tal. E lembro que um professor olhou para mim e falou: mas você não leu Barry para dizer o que é textura e tal. Porque a gente tá aí, bom, enfim, ele deu as explicações. Mas eu queria te fazer essa pergunta antes de mais nada. Você citou a palavra textura e conectou ela à composição, no sentido de como é o trato do material. Então, antes de falar assim da sua pesquisa, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, queria que você desse para a gente a sua definição de textura. Se você puder nos dizer um pouquinho sobre textura, o seu olhar sobre a textura, de maneira bem livre, assim, o que seria para você, então, a textura musical? Para que ela estaria à disposição de quê no trato musical, tanto na composição ou através dela atingir certos níveis de execução, enfim. Como você vê isso? É engraçado você perguntar porque
tem um trabalho, infelizmente eu esqueci o nome do autor, mas é um trabalho brasileiro, uma dissertação de mestrado, que o título é assim, Em Busca de uma Definição da Textura Musical. E exatamente ele discute isso, assim, que todo mundo fala de textura, mas no fundo, será que é a mesma textura? Cada um tem uma visão sobre textura. E aí ele vai pegar vários autores, desde a antiguidade, vai confrontando o uso de textura na música até, então é bem interessante, né? Textura, assim, a grosso modo, seria o aspecto organizacional da composição em termos de uma música, né? É como a gente organiza os materiais. E a gente tem, sem perceber, né, sem ter essa intenção, a gente tem uma escuta textural. Eu defendo muito isso, assim, que, na verdade, eu poderia dizer que textura é composição sem os materiais. É exatamente isso, né? É a organização. Porque quando a gente tem, assim, por exemplo, uma música, pensar num choro, aí começou com uma flauta solo. Essa flauta solo, a primeira coisa que eu vou perceber quando eu vou ouvir é que é uma flauta, é o timbre. Antes de perceber qual é a música ou qualquer coisa, eu percebo o timbre. E depois se eu identificar a música e eu conhecer, eu vou perceber que só tem uma flauta, é um único instrumento. Então a minha atenção está toda voltada para esse instrumento. A partir do momento que entra um violão, uma bateria, um pandeiro, um piano, alguma coisa acompanhando essa flauta, eu estou acrescentando outros elementos que vão disputar a minha atenção com essa flauta. E esses outros elementos vão criar uma nova configuração de textura, né, que vai depender de como eles estão se combinando. Se eles estão tocando o mesmo ritmo, então uma coisa parecida que faça com que de alguma maneira eu agrupe eles como um mesmo elemento textural. Por exemplo, eu acho que a bateria, geralmente a gente agrupa a bateria, independente se ela está fazendo uma coisa polifônica, né, com várias levadas diferentes, a gente agrupa a bateria como sendo bateria, ponto. Então ela vira um componente textural isolado, e aí eu vou ajustando, né, o que está em primeiro plano, o que está mais na frente. Geralmente é a melodia, o cantor, alguém que está cantando, geralmente a melodia fica em primeiro plano, e o que está acompanhando fica em segundo plano, terceiro plano. A gente vai tendo níveis diferentes. E aí eu falo que composição e textura são a mesma coisa nesse sentido, porque eu posso tentar de alguma forma conectar, saber como é que eu vou fazer, como é que eu vou apresentar a minha música. Eu posso começar, se eu tenho, eu tenho um trio de flautas, né? São 3 flautas. Eu posso começar com uma flauta solo, posso começar com 2 flautas, posso começar com 3. E ainda que eu comece com 3, como é que vai ser? As 3 vão estar fazendo o mesmo elemento, formando um bloco, uma coisa coesa, ou cada uma vai estar fazendo uma coisa diferente, ou então vou ter 2 fazendo um bloco e outra fazendo uma linha diferente. Então todas essas combinações de possibilidades que o meio instrumental me oferece, isso são texturas. Então lidar com texturas é lidar como a música vai se desenvolver no tempo, e como ela vai se organizar, né? Vai ser organizada no tempo. Acho que é como eu penso. O Barry também, você falou do Barry, ele faz isso, só que ele divide em 2 estilos, né? Ele divide em duas perspectivas, né? Uma perspectiva que a gente, eu esqueci o termo, mas a perspectiva em que a textura se torna algo contável, e a gente só conta quantos elementos tem aqui, tá? Tem 3 flautas, tem 5 sopros, 4 instrumentos, tem 4 vozes. E a segundo aspecto, lembrei, quantitativo, que é esse quando a gente só conta, e o qualitativo é quando a gente, mais do que contar, a gente tenta organizar de acordo com algum critério, seja o timbre, seja a região no registro, todos esses instrumentos aqui estão agudos, então eles formam um grupo. Ou então seja o ritmo, que é o mais comum, né? Estão ritmos diferentes, então cada um está fazendo uma coisa diferente. Ritmos iguais, então estão fazendo a mesma coisa, formando parte do mesmo elemento textural. E aí, basicamente, assim, eu sou influenciado pelo Barry, e eu vou um pouquinho além, assim, pensando que a textura é a composição em si, né? Quando você, depois do material, uma vez que você define os materiais, né? Define que notas que eu estou usando, que ritmo que eu estou usando, a organização da música vai ser a organização textural, né? Sim. Bom, essa explicação que você deu sobre as flautas aí, o exemplo das flautas, foi super interessante, né? Porque tem tudo a ver com a teoria das partições, que por sua vez tem a ver com a análise particional, que é a teoria, né, desenvolvida pelo Dr. Pauchi Gentil Nunes, professor lá da UFRJ, que em breve também estará aqui com a gente. E sei que a análise particional ela esteve presente também na sua pesquisa de mestrado. E aí o que eu queria te perguntar agora era o seguinte:
se você pudesse explicar um pouquinho para a gente a análise particional e como foi esse salto, Daniel, do mestrado para o doutorado, no sentido do material ou da questão da sua pesquisa. Assim, seria o seu doutorado um desdobramento do que você fez no mestrado? Se não, você poderia explicar para a gente como é que foi essas duas etapas da sua vida, o que esteve presente lá no mestrado e o que esteve presente no doutorado, partindo desse ponto aí de uma explicação da análise particional para alguém que talvez não entenda muito bem? Acho que a pergunta está dividida em duas partes. Deu para entender? Sim, deu para entender, sim. Vou tentar, vamos lá. Geralmente eu uso slides, né, para explicar, então explicar só com palavras tem que contar com a imaginação de quem está ouvindo, né? Bom, análise particional é uma pesquisa incrível, né, desenvolvida pelo professor Paul Chi, no doutorado dele, na Unirio, em que ele une essa perspectiva do Barry e outras perspectivas composicionais à teoria das partições, né? Aí, quando a gente pensa em partição, o que é partição? Partição são as formas de representar um número inteiro pela soma de outros números inteiros. Então, por exemplo, o número 4 ele pode ser representado pelo número 4, pelo número 3 mais 1, por 2 mais 2, 2 mais 1 mais 1 e 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então são 5 partições possíveis para representar o número 4. E na música, né, o Paul Chi, o que ele fez? Então se eu tenho 5, é um número finito, com 4 elementos. Se eu tiver 3 elementos, aí vão ser 3 partições possíveis. O 3, o 2 mais 1 e o 1 mais 1 mais 1. Se eu tiver 2 elementos, eu só tenho 2 partições possíveis. O 1, o 1 mais 1 e o 2. Se eu tiver um elemento, só uma partição. Então, eu tenho um número finito. Se eu tiver 4 elementos, 4 agentes sonoros na minha música, né, um quarteto de flautas, por exemplo, essas são todas as possibilidades, com todos juntos, os 4, com apenas 3, com apenas 2 e com apenas 1. Então, eu tenho o léxico, né, eu tenho tudo que eu posso fazer em termos de organização com o quarteto. E isso é bem interessante para compositores, né? A gente saber tudo que a gente pode fazer. E o que esses números vão ser traduzidos na música? Os números vão ser traduzidos. O 4 vai ser um bloco, vai ser, por exemplo, todos tocando o mesmo ritmo, ou todos na mesma região. O critério você define, né? Mas seria um bloco com 4 instrumentos juntos. O 3 mais 1 vai ser 3 juntos e um instrumento solo, fazer uma coisa independente. O 2 mais 2 vão ser 2 blocos de 2. Aí o mais 1 mais 1 mais 1 vai ser cada um fazendo uma coisa diferente, no que a gente chama de polifonia, né, que são completamente independentes uns dos outros. E aí a gente consegue fazer esse tipo de organização. Essa é a base do que o Paul Chi chama de particionamento rítmico. Na verdade, é um particionamento textural, né, em que ele considera o ritmo como o principal critério para fazer essa diferenciação. Então, a gente pega o ritmo para definir se eles estão juntos ou estão separados, se estão em oposição ou estão em colaboração de alguma forma, né? E aí o Paul Chi tem outras aplicações, considerando, tem particionamento de eventos, aí tem de timbres mais recentemente, né? Aí já tem aplicações em outras áreas, o particionamento melódico, que ele vai considerar as divisões dentro da melodia, como se fosse uma polifonia dentro de uma linha melódica. Enfim, ele vai desenvolver isso, vai aplicar essa ideia com operações, ele cria operações que vão relacionar uma partição a outra, vai criar gráficos para ajudar a análise, enfim, é bem interessante mesmo a pesquisa dele, e ele leva o Barry para um outro patamar, né? Ele parte do Barry e leva para um outro patamar. E aí, quando eu conheci essa pesquisa, foi numa disciplina, se eu não me engano, foi em Elementos da Composição 4, em que ele trabalha com textura na faculdade, na graduação, eu conheci, eu achei muito legal. E aí eu fui pesquisar mais, eu lembro, na internet fui pesquisar, e eu vi que quase não tinha trabalhos assim, sobre textura, e quando tinha, todos relacionavam ao Barry de alguma forma. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu falei, vou fazer isso aí, vou usar alguma coisa da textura, vou me manter aqui. E eu lembro que a gente fez uma viagem por uma das ANPONs, né, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, a gente foi para um congresso juntos, Paul Chi, eu e o Almada, que é um outro professor da UFRJ, e aí o Paul Chi estava contando para a gente da teoria dos contornos, desenvolvida pelo professor Robert Morris, e aí o Paul Chi estava contando como era, de como era legal, como ele usava para compor, e eu lembro que eu voltei e falei, cara, essa pesquisa do Morris é muito legal. Aí, como eu já queria trabalhar com partições, eu falei, vou tentar, de alguma forma, usar os dois.
E foi tão importante, assim, essa conversa que a gente teve, se eu não me engano, foi em João Pessoa, em 2012, talvez, 2011. Essa conversa que a gente teve, né, eu, Pauxi e o Almada, a gente ali criou-se o Grupo Musmate, porque a gente falou, pô, vamos trabalhar junto, vamos fazer pesquisa juntos. Aí o Grupo Musmate nasceu ali e eu voltei com a minha pesquisa de mestrado encaminhada e o Almada voltou com uma nova definição que ele usa até hoje, né? Ele usa até hoje, ele desenvolve um trabalho de variação progressiva, né, em Grundgestalt, e aí ele usa os contornos como um dos critérios. Então, assim, aquela conversa sobre contornos trouxe dois frutos, né? A minha pesquisa e a pesquisa do Almada, do Carlos Almada. E aí, o que eu fui fazer? Bom, como é que eu vou juntar textura e contorno, né? Contornos, a teoria de contornos, ela diz o seguinte, ela vai fazer uma generalização dos movimentos melódicos. Ela começa como contornos melódicos, embora tenha aplicações em outros parâmetros, né? Então ela começa de uma forma genérica. Quando a gente ouve uma melodia, se a gente não tiver ouvido absoluto, ou um leigo qualquer, né, quando vai ouvir uma melodia, a maioria das pessoas elas conseguem perceber quando uma altura, né, uma nota subiu, ou seja, foi mais aguda, quando ela desceu, foi para o grave, e aí a gente consegue mapear assim, esses sobes e desces da melodia. Então, a partir de uma generalização, o que a gente vai notar com números, né, aí vem a matemática, vai notar com números, a gente consegue expressar o contorno através de uma sequência numérica. Como? O zero vai ser a nota mais grave da melodia. Então, a nota mais grave vai ser o zero, aí a mais aguda do que essa vai ser o 1, aí a mais aguda o 2, e assim sucessivamente, até que todas as notas da melodia tenham sido mapeadas. Isso pode ser feito para a melodia inteira, ou pode ser feito por pequenos trechos. Então, essa notação, por exemplo, se eu faço um contorno 0, 2, 1, eu consigo, né? O que significa 0, 2, 1? Eu parto mais grave, vou para a nota mais aguda e termino na nota intermediária. Eu posso relacionar isso a milhões de melodias ou trechos melódicos, né, de diferentes estilos, e no rock, na música de concerto, na MPB, né, em jazz. Eu consigo ter em vários lugares essa sequência, essa ideia de contorno melódico. Então é bem amplo, bem genérico, e é bem interessante, né? Porque eu posso pegar o contorno melódico de uma melodia que eu gosto e compor uma música usando o mesmo contorno, com outras notas, outro ritmo, e ninguém vai descobrir, ou ninguém vai saber que eu estou usando o mesmo contorno de uma melodia, porque é muito genérico, né? É uma descrição muito genérica da melodia. E eu achei isso incrível, e eu queria aplicar isso na textura, e aí o que eu propus no meu mestrado foi o contorno textural, que foi a partir dessa ideia de generalização numérica para a textura, né, para as partições, para ser mais específico, né, as partições da teoria da análise particional do Pauxi. Então eu vou ordenar as texturas de uma música, que eu vou expressar as texturas através das partições, eu vou ordenar da mais simples até a mais complexa. Então eu faço um contorno, usando o mesmo exemplo, 0, 2, 1, seria um contorno textural, em que eu parto da textura mais simples, vou para a textura mais complexa e termino na textura intermediária entre as duas. E isso foi bem legal, porque né, assim, falando desse modo 0, 2, 1, é bem pequeno, mas o que eu consegui fazer foi desenvolver um aplicativo computacional que a gente coloca o arquivo MIDI, né, que é o arquivo que tem lá as informações da música, o ritmo, as melodias, e o arquivo MIDI, o programa ele faz uma leitura, nesse arquivo ele me gera um gráfico com esse contorno textural, e a partir desse contorno eu consigo fazer uma análise da peça, eu consigo ver, por exemplo, se a textura ela é muito variável, né, se ela está o tempo todo mudando, então ela é muito instável, então se cria platôs, assim, ou seja, a repetição constante de um mesmo nível de complexidade textural. Eu consigo encontrar o ápice de complexidade textural nesse momento aqui, a peça ficou muito complexa, porque tem esse pico aqui no gráfico, e aqui ela diminuiu muito rápido, porque tem uma grande curva descendente, então eu consigo fazer análises do comportamento da textura ao longo do tempo, né, de uma peça, através do arquivo MIDI. Eu também propus outros conceitos que eu fui pegando dos campos melódicos. Eu gosto muito dessa ideia de misturar, né, um domínio com o outro, né? Então, se eu pensei, eu tô na textura, mas é um gráfico, é uma curva, né, da textura. Mas eu posso interpretar essa curva como se ela fosse uma melodia. E aí, com isso, eu propus, por exemplo, funções ornamentais para a textura. Então, vai ter uma bordadura textural, uma textura de passagem, uma textura pedal, enfim, eu vou trazendo elementos da análise melódica
para a análise textural, para tentar, de alguma forma, fazer isso. Eu fiz muito isso também no meu mestrado, no meu doutorado, em que eu fui desenvolver também, trouxe muitas coisas da melodia para a textura. Eu gosto dessa coisa de brincar com os parâmetros, né? E aí o que acontece? O salto do mestrado para o doutorado aconteceu exatamente no final do doutorado, do mestrado, desculpa, eu tinha que compor uma música, né? A gente fazendo mestrado em composição, tinha que ter uma composição nossa, né? Então eu fui compor uma música, falei, tá, eu vou fazer assim, eu compus uma peça pequena para vibrafone solo, porque eu queria limitar o número de vozes para também facilitar meu trabalho. Então eu trabalhei com quatro notas ao mesmo tempo, que seriam as 2 baquetas em cada mão, né? Então esse era o meu limite, era o 4. Então eu podia fazer todas essas mudanças que eu falei, né? Partições do 1, partição do 2, partições do 3 e partições do 4. E eu tentei usar todas, né? Não de forma restrita, assim, vou usar todas pelo menos uma vez, mas eu tentei usar livremente, né? Não exatamente livremente, mas eu parti do contorno textural. Eu montei um contorno textural que era simétrico, que significa até metade dele era uma coisa e depois a metade para o final era exatamente o que eu tinha feito no início, só que espelhado. Então você olha assim, é como se eu tivesse colocado um espelho no meio do contorno. Então o meu contorno textural é esse aquele, eu defini quais eram as texturas que ia ter em cada ponto, e eu peguei esse mesmo contorno textural e eu fiz uma melodia cujo contorno melódico fosse aquele contorno ali, o mesmo gráfico, e eu fiz uma sequência rítmica em que o ritmo, né, as durações estivessem na proporção daquele contorno, seria o contorno rítmico. E eu fiz assim, então aquela estrutura simétrica que eu fiz para a textura, ela está em vários lugares, né? Está no ritmo, está nas alturas. Eu apliquei de várias formas, uma ideia fractal em vários níveis da peça. Só que quando eu fui compor, no planejamento ficou lindo, assim, nossa, vai ficar incrível. E aí quando eu fui compor, eu vi como era rígido a questão da textura, como estava sendo difícil, assim, porque eu escolhi as texturas baseadas, as partições, né, baseadas no que eu queria. Falei, vou fazer isso. Ou então, para poder estar claro dentro do gráfico, eu falei, eu quero que tenha uma curva assim, então eu preciso de uma textura assim que seja mais complexa. Então eu fui escolhendo, mas sem muitos critérios musicais. Eu fui escolhendo as partições baseado no que elas poderiam me oferecer em termos de complexidade. E a realização disso foi bem difícil, porque eu tinha que conectar de alguma forma uma textura para outra. Não podia simplesmente, toma aqui uma textura, agora toma outra. Tinha que ter um mínimo de coesão, de transformação, e não tinha, e eu me senti muito limitado com isso. E aí, quando eu fiz a peça assim mesmo, tentei dar as adaptações que foram possíveis na época, e aí quando eu terminei e fui fazer o doutorado, né, o salto, né, tem uma certa diferença entre o meu mestrado e o doutorado, apesar que a minha pesquisa de mestrado ela está presente no meu doutorado, mas como um subtópico de um dos capítulos, né? O que me motivou no meu doutorado foi exatamente essa experiência composicional. Foi assim, cara, eu preciso ter uma forma de pensar a textura composicionalmente, né? Porque eu fiz todo o contorno textural pensando em análise, tanto que eu fiz um programa para analisar, né, gerar o gráfico, mas eu quero saber como é que eu posso usar isso para compor, como eu posso compor indo além do que simplesmente, assim, oferecendo para mim mais ferramentas do que simplesmente colocar os elementos, as texturas uma depois da outra. E aí eu fui pro doutorado com esse pensamento, e eu parti do livro do professor Robert Morris, que é um livro chamado Compositional Design, né, que é um design composicional que ele propõe uma teoria para organizar os materiais musicais através de matrizes, né? E aí ele coloca assim, ele trabalha com alturas principalmente, mas apesar que no último capítulo ele fala sobre a possibilidade de aplicação no ritmo também, né, nas durações, mas o grosso do livro são as alturas. É um livro super denso, em que ele vai montar, eu acho a pesquisa dele incrível, assim, eu sou um grande propagador, falo, gente, vocês têm que ler o livro do Morris é incrível, porque o que ele propõe, eu demorei muito a entender o livro dele, assim, tive que reler o livro talvez mais 5 vezes, e eu só fui entender mesmo quando eu tive contato com ele nos Estados Unidos, e perguntar coisas diretamente. Então eu assisti disciplinas com ele, né, sobre composição, então eu pude ver como ele pensa, aí virou a chavinha de, agora eu entendi. E isso foi fundamental para poder fazer essa aplicação na textura, né. Basicamente o que ele faz é pegar uma matriz, né, aí pode ser tantas colunas ou tantas linhas, não importa a quantidade,
E ele coloca números nessas linhas, nessas células, né, da matriz, e os números representam alturas, representam notas musicais, né, usando a teoria dos conjuntos. Então, por exemplo, o 0 vai ser o Dó, o 1 vai ser o Dó sustenido, o 2 vai ser o Ré, assim sucessivamente, e o 12, que é o módulo 12, vai ser o 0 de novo, vai ser o Dó. Então a gente só tem 12 notas, né, de 0 a 11, para colocar. E aí ele vai organizando de tal maneira, de várias maneiras diferentes, mas você pode organizar de tal maneira, por exemplo, que o conteúdo musical de cada coluna seja igual ao conteúdo musical da linha. Então você consegue fazer assim, eu tenho vou dar um exemplo assim bem claro e tonal, como se eu tivesse assim, eu tenho um Dó maior, né, Dó, Mi e Sol nas colunas, dentro de uma coluna, e uma das notas, uma das melodias faz Dó, Mi, Sol, só que linearmente. Então eu tenho na coluna um Dó maior e eu tenho na linha um Dó maior. Então eu consigo fazer isso e tornar a peça bem coerente, porque eu estou repetindo a mesma estrutura, o mesmo elemento. Então ele faz isso, obviamente, de forma brilhante. Ele vai trabalhar com coisas muito mais complexas do que esse simples exemplo que eu estou dando aqui, mas ele vai oferecer ferramentas e vai formalizar uma série de aspectos importantes para as alturas e para ser usado nesse processo composicional. E o que eu queria fazer, e que eu fiz no meu doutorado, foi fazer uma matriz, só que ao invés de terem números tendo teoria de conjuntos, tendo notas, são texturas. E aí o que eu precisei fazer para isso foi formalizar o que eu chamo de espaço textural, em que basicamente eu parti das partições, né, do Pauchy, as partições da análise particional, e eu dei um passo para trás e um passo para frente. O passo para trás, eu generalizo as partições, pensando eu classifico em duas grandes entidades, que eu chamo de linha e bloco. Então a linha é um único instrumento, uma única linha melódica, a gente pode usar essa ideia, mas não necessariamente uma melodia, pode ser uma nota solta, enfim, é um único elemento, e o bloco são dois ou mais elementos atuando juntos. E a partir dessa ideia, né, dessa generalização de linhas e blocos, eu posso montar todas as possíveis 8 combinações de linhas e blocos possíveis, generalizando bastante, assim. Então eu posso ter uma linha, eu posso ter um bloco, eu posso ter uma linha e um bloco, eu posso ter múltiplas linhas, eu posso ter múltiplos blocos, eu posso ter múltiplos blocos e uma linha, eu posso ter múltiplas linhas e um bloco, e eu posso ter múltiplos blocos e múltiplas linhas. São 8 configurações possíveis, então é um conjunto fechado. E aí é legal porque essas configurações que eu coloquei, eu consigo encaixar, por exemplo, dentro do bloco, eu consigo encaixar as partições 2, 3, 4, 5, 6, 7, um número infinito de partições. Então é como se eu tivesse limitado o vocabulário das texturas nas partições para um número finito com 8 elementos, que são bem genéricos. E, de fato, acho que quando a gente vai compor, né, sem uma formalização, é como a gente pensa, aqui eu vou fazer uma polifonia, não sei exatamente quantas vozes. A partição ela te diz, vai ser 5 vozes, 3 vozes, 4 vozes. Mas eu falando, são várias linhas, eu posso ter 2 e no final mudar de ideia e fazer só 2 mesmo. Eu queria fazer 3, já fiz 2. Então dá um certo grau de flexibilização. Assim como se eu colocar o bloco, vou colocar aqui um bloco. Eu não preciso, se fosse a partição, colocar 4, eu ia ter que fazer uma sequência de acordes com 4 sons, por exemplo. Mas quando eu boto o bloco, eu posso começar com 2, aí fazer 3, 4, 5, 10, aí fazer um cluster grande, fazer 2 de novo, eu posso brincar ali dentro. Então me oferece um grande nível de flexibilização. Esse é o nível anterior às partições, seria o nível mais genérico. E é o nível acima das partições, né, é o que eu chamei de o espaço, o layout da partição, né, porque eu penso assim, a partição ela é um conjunto desordenado, né, ou seja, se eu fizer 2 mais 1 mais 1, ou 1 mais 2 mais 1, ou 1 mais 1 mais 2, não faz diferença, todos são a mesma partição, que tem 2 elementos unitários e um elemento com 2, né, o 2. Então, tendo essa visão, ela é desordenada. Então eu vou ordenar as partições. Aí na matemática, uma partição ordenada é chamada composição. Até engraçado, né? Eu evitei esse termo na minha tese porque composição é música, né? A gente tem esse termo na música, então ia ser confuso, porque a pessoa não ia saber se eu estava falando da composição de alguém, da minha composição ou dos números. Então eu chamei de partição ordenada, só para ficar assim, bem claro o que eu estou falando, né? E aí eu vou ordenar. Então, por exemplo, o 1 mais 2 mais 1 é diferente do 2 mais 1 mais 1. E a ordenação que eu propus
é uma ordenação que considera o registro. Então, o primeiro elemento é o mais agudo, vamos dizer assim. O segundo elemento vai estar abaixo desse no registro. Aí já tem até uma influência da pesquisa dos contornos também, dessa coisa, né, você mapear genericamente as alturas, né? E aí o último elemento vai ser o mais grave. Então, se eu fizer 1 mais 2 mais 1, eu tenho uma melodia, por exemplo, poderia estar numa flauta. Esse 2 poderia ser dois trombones. Trombones não, acho que vai ficar muito grave. Seria 2 trompas, por exemplo, fazendo um bloco, 2, e o último 1 poderia ser um contrabaixo. Então eu tenho esse registro, né? Se eu mudo, então eu tenho uma mesma partição me oferece uma série de partições ordenadas. E aí isso foi um passo que eu dei bem simples, né? Mas eu acho que isso ainda assim não é possível descrever todas as configurações texturais possíveis. E aí eu cheguei no que eu acho que talvez seja a contribuição mais legal, assim, mais interessante para a textura da minha tese, que é o que eu chamei de thread word, né? Então, seria a palavra fio em português, que eu vou mapear, porque o que acontece? Esse bloco de 2, nessa configuração 1 mais 2 mais 1, esse bloco de 2 necessariamente tem que estar separado dos outros elementos. Mas e se esse 2 fosse feito por uma flauta e um trombone, e o 1 e o outro 1 fosse assim, um flautim mais agudo, e no meio entre a flauta e o trombone eu tivesse ali um oboé? Então eu não teria o 2, essa notação 1 mais 2 mais 1 não estaria dando conta disso, porque o 2, na verdade, ele está no meio do 1. Não sei se está sendo claro, assim, está envolto do 1. Né? Tá sendo claro. Acho que a gente está conseguindo entender. Pode seguir. Então eu crio um problema que seria a possibilidade, que assim, esse 1 mais 2 mais 1, ele só é possível se a textura tiver, eu chamo de estratificada. Ou seja, eu tenho as camadas muito bem definidas e elas não se cruzam, não se entrecruzam, elas não estão sobrepostas de nenhuma forma. As partes estão bem separadas. Mas na maioria das músicas isso não acontece dessa forma tão rígida. Acontece uma mistura, né? Então, com o que eu chamo de, né, a palavra fio, eu crio uma sequência, uma palavra, né, uma sequência de letras, em que eu vou, na verdade, nomear os elementos musicais que estão em jogo, os agentes musicais que estão em jogo. Então, eu uso o A, que é a nota mais aguda, o instrumento mais agudo vai ser o A. Aí eu botei A. Aí eu venho um outro instrumento que está fazendo uma coisa completamente diferente, esse vai ser o B. Aí depois, abaixo desse instrumento que está fazendo o B, tem um instrumento que está fazendo uma coisa que pode ser agrupada com o primeiro elemento. Então eu boto o A de novo. Aí depois vem um outro elemento, um terceiro elemento, boto o C. Então eu tenho, por exemplo, uma textura A, B, A, C. O que isso me diz? Me diz o seguinte, eu tenho um bloco de 2, eu tenho exatamente a partição 1 mais 1 mais 2. Só que esse 1 mais 1 mais 2, ele está expresso de uma forma que os números não me permitem. Ele está expresso em forma de um código, né, de uma palavra, em que eu estou vendo claramente o que está acontecendo. Eu tenho um bloco de 2 que está com um elemento estranho entre eles, mas o bloco continua existindo. Então eu tenho A, B, A, C. Então eu sei que o B, o elemento B, ele está entre o A, entre os dois elementos que formam um bloco A. A ideia seria tipo, a questão aí seria o registro, né, Daniel? Você está dizendo assim que o fio, ele mostra pra gente o registro que fica perdido no caso das partições. Exatamente. Essa é a ideia. E aí eu mapeio, e o legal, né, é que esse registro ele não é rígido. Então eu posso ter esse A, B, A, C no agudo, totalmente no agudo, no médio, no grave ou espalhado, porque é uma relação relativa, né? Uma relação que não é rígida. Significa assim, o primeiro está mais agudo, mas qual mais agudo você não sabe. É o Dó 3, é o Dó 4, Dó 5, Dó 6, entendeu? Não está explícito isso, então é uma forma genérica também, então trazendo um pouco essa coisa do contorno, só que de uma forma diferente, genericamente, como estão organizados. Então eu consigo fazer essa relação, né, com e aí eu crio o que eu chamei de eu chamo de texture leading, que seria a mesma coisa do leading tone, né, voice leading, desculpa, seria a mesma coisa que o voice leading, que como por exemplo, a gente tem um quarteto vocal, como é que eu vou caminhar de uma voz, de um acorde para outro, como é que as vozes vão se movimentar. E aí quando eu mapeio os fios da textura, eu chamei de fio para trazer exatamente esse elemento
tátil, né, da textura. Quando a gente fala em textura, a gente pensa em textura de um objeto, textura de um tecido, né? Então eu usei a termo fio para evocar exatamente essa coisa sinestésica. E aí como é que eu vou trabalhar? Quando eu trabalho com os fios, eu consigo colocar, por exemplo, duas texturas, uma sequência, uma depois da outra, notadas como fio, e eu consigo, né, como palavra fio, eu consigo ver exatamente, só pela notação, o que está acontecendo. Eu falei, esse fio aqui sumiu, ele saiu, e aí esses outros fios se reorganizaram dessa maneira. Esse aqui se juntou com esse aqui. Então eu consigo comparar e fazer o que seria essa coisa do encaminhamento das vozes do conceito melódico. Por isso que eu falei também que eu gosto muito de trazer essas coisas de outros parâmetros, né? Eu consigo analisar o conceito de transformação, só que a transformação real, né? O Paul Shih, quando ele vai mapear as transformações das partições, ele transforma assim, eu tenho a partição 2, virou 3. O que aconteceu? Eu incrementei esse bloco como um elemento. Ela tinha partição 2, eu vou para 1 mais 2. Então o que eu fiz? Eu acrescentei um elemento estranho. Tudo bem, mas quando eu uso essa palavra fio, eu crio outras operações em que vão me mostrar não só como a partição se transformou, mas como ela ficou na música. Tipo assim, onde esse 3 entrou? Esse 3 entrou na nota mais grave. Então é como se eu tivesse uma flauta, um boé, e eu botei um clarinete para aumentar esse bloco. E aí eu sei exatamente onde que essa nota que está aumentando o bloco está entrando. Então eu consigo fazer isso. E com essas notações, né, com o L e B, que são os espaços anteriores à partição, as partições, e essa notação, seja de partições ordenadas ou palavras fio, eu consigo usar esses elementos para planejar a textura em matrizes. Então eu coloco na matriz e eu quero fazer sobreposição desses espaços texturais, eu consigo colocar lá uma partição, consigo colocar uma palavra fio, colocar um bloco, assim, B, bloco, e aí eu vou transformando a minha textura, e cada linha da minha matriz, né, então seria assim, cada coluna, na verdade, vai formar uma textura específica. Então qual é a textura, a sequência textural da música? É só você somar tudo que está dentro de uma mesma coluna. E cada linha, aí eu vou usar o critério que eu quiser para poder fazer essa diferenciação. O mais simples seria, cada linha é um instrumento musical. Ou então poderia ser, cada linha é um registro. É uma faixa do registro. Então, se eu vou fazer uma música, o instrumento não precisa estar preso no mesmo registro dele. Se ele faz no agudo e no grave, ele está mudando de uma linha para outra, por exemplo, né, dentro dessa matriz. Ou então, cada linha pode ser um timbre. Se eu estou no quarteto de cordas, a primeira linha vai ser pizzicato, a segunda linha vai ser arco, a terceira vai ser trêmolo. Então, eu vou, de alguma forma, articulando essa organização textural em linhas e colunas, né, para formar a minha peça musical, né, a minha composição. E aí eu fiz uma série tem outros conceitos, propondo como é que eu posso discutir, como é que eu vou realizar isso aí depois, né, o meu penúltimo capítulo da minha tese, eu vou discutir a realização textural. Então, assim, beleza, eu montei lá a minha matriz, né, que eu chamei de design textural, montei minha matriz, que eu planejei, usei vários conceitos que foram abordados durante a tese, beleza, mas como é que eu transformo isso aí em música? Aí eu vou discutir assim, o que está implícito, o que eu posso flexibilizar dentro da textura, e aí eu crio o que eu chamo de modos de realização textural, que são só uma discussão de como é que o timbre influencia a realização da textura, como é que a orquestração influencia a realização da textura, como é que a limitação instrumental influencia a textura, como é que a forma da música vai influenciar a realização da textura, e essas são formas de flexibilizar a realização da textura e tornar ela mais próxima da realidade composicional, né? Como a gente compõe, a gente não necessariamente vai ser 100% rígido, mas a gente vai ter adaptações que não necessariamente estão fugindo do planejamento, porque são adaptações que eu estou prevendo aqui, que é uma possível realização a ser flexibilizado e tal. Então eu estou considerando vários parâmetros, as alturas, o timbre, a instrumentação, a forma, enfim. Acho que basicamente é isso, assim, o resumo da minha tese de forma bem ampla. Incrível, Daniel, assim, muito, muito incrível mesmo, porque eu já imaginei aqui essa matriz, né, e já estou imaginando, assim, várias possibilidades algébricas mesmo, que a gente tem classicamente dentro da álgebra mesmo, usando matrizes, né, e aí, assim, quando você foi dando, então, essa explicação brilhante, né, eu consegui ver agora aquela sua pergunta do mestrado, né?
que seria, no caso, assim, a aplicação composicional no sentido do planejamento. Então, eu poderia dizer que, você tem várias, pelo que a gente ouviu, você tem várias, assim, perspectivas para a sua teoria, né? Mas eu acho que uma delas, e uma delas, assim, muito interessante, muito acessível às pessoas, aos compositores, seria o próprio planejamento musical, que, pelo que eu entendi, está ligado, assim, ao penúltimo e último capítulo, né, da sua tese. Então, em termos de perspectivas da sua teoria, a gente poderia dizer isso, ou você poderia apontar outras novas perspectivas? Não, na verdade é exatamente isso, sim. Eu até chamo, na introdução ou no resumo, eu falo essa tese vai apresentar o design textural. O que é o design textural? É uma ferramenta pré-composicional, uma metodologia pré-composicional para a organização da textura. É exatamente isso, é o planejamento, para você fazer um planejamento da textura. Esse é o meu foco, né? Então, só que eu entendo que a minha tese assim, é uma tese totalmente composicional, mas obviamente eu dou alguns exemplos analíticos, porque isso foi uma coisa que até foi influenciado pelo Morris, né? Porque uma das críticas que o Morris recebe muito, eu já vi pessoas aqui no Brasil criticando, é a falta de exemplos musicais no livro dele, assim, tipo, ele faz um planejamento incrível, uma matriz incrível, mas não tem lá uma música. E aí foi uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele quando eu cheguei lá, falei, mas por que você não colocou mais exemplos musicais? E a resposta dele, assim, muito boa, assim, muito convincente. Ele disse que, normalmente, quando a gente pega um livro de composição, por exemplo, um livro do Messiaen, e tem vários exemplos da música do Messiaen, a gente automaticamente associa aquela técnica àquela estética. Então, fala assim, se eu quiser compor igual o Messiaen, eu vou usar isso aqui. Se eu não quiser compor igual o Messiaen, isso aqui não é para mim. E o que ele queria era mostrar que, assim, que o que ele está fazendo pode ser usado para compor jazz, pode ser usado para compor música tonal, pode ser usado para compor música dodecafônica, música espectral, não tem um estilo, não tem uma estética presa. Então ele se privou de colocar exemplos para que as pessoas não associassem a técnica à composição que ele tem, né, o tipo composicional que ele tem. E eu achei muito legal, né, isso. Mas ainda assim, eu falei, bom, eu vou tentar resolver de outra forma, né? Eu entendi isso, eu falo isso explicitamente na minha tese, e eu vou tentando trabalhar assim diferentes compositores. Então eu tenho exemplos musicais de compositores de várias épocas diferentes, vários estilos diferentes, do Mozart, aí tem Brahms, aí tem, sei lá, música mais recente da Marisa Rezende, enfim, eu vou trabalhando com vários compositores, e quando eu dou exemplos originais, exemplos meus, eu tento fazer assim, estéticas bem diferentes. Eu fiz uma coisa bem tonal, aí eu fiz um exemplo assim, quase que espectral, aí eu fiz uma coisa mais simplesinha, ou uma coisa dodecafônica, enfim, eu vou tentando mostrar assim, dá para fazer um monte de coisa com isso aqui, não é só esse estilo, né? E é totalmente composicional, né? Eu uso os exemplos musicais mais para mostrar que eu quero uma preocupação que eu tive, das pessoas associarem a minha tese como sendo assim, isso é uma coisa que ele tirou da cabeça dele, e isso aqui que ele está discutindo da textura, essa realização, isso aqui é só ele que faz. Não, eu usei, então a maior parte dos exemplos estão nesse penúltimo capítulo, em que eu vou falar sobre a realização textural, em que eu penso assim, e se essa peça aqui, esse exemplo aqui do Stravinsky, por exemplo, eu entendo que esse exemplo poderia ser, hipoteticamente, a realização da textura X. Por quê? Aí eu vou justificar por que é a realização da textura X. Porque essas notas aqui estão só dobrando a oitava, então esse dobramento é só para reforçar, ou para fazer o timbre, ou então para reforçar essa linha para ela ficar mais clara, ou então para preencher o registro. Então eu dou alguns argumentos para dizer que, assim, se eu eliminar esse dobramento, essa coisa aqui está acontecendo por causa disso, a textura que sobra é essa aqui. Então, se você fizer o processo inverso, se a partir dessa textura eu consigo compor essa música aqui do Stravinsky. Um exemplo que eu dou, que eu acho legal, tem a música Turangalila, do Messiaen, música para orquestra incrível, e eu digo que a primeira parte, né, ele começa a fazer, tem várias sequências, né, nas cordas e nos metais, a primeira parte é uma linha, é uma única linha melódica. Eu posso pegar e escrever aquela linha toda. Só que como é que ele fez? Ele fez vários dobramentos em oitavas, em uníssono, para criar timbres, ele cria umas sobreposições,
como se fosse uma reverberação de uma nota para outra. Então ele vai trabalhando de uma forma tão bonita para transformar aquela única linha em uma mega orquestração com vários instrumentos, cordas, metais e tal, mas no fundo o que está por trás é uma única linha. Então eu uso os exemplos para mostrar, olha, não é uma coisa da minha cabeça totalmente, né? É uma coisa que você poderia até encontrar. Eu não comecei a pensar dessa forma, até tenha pensado, vou fazer uma linha, só que vou fazer uma linha toda ornamentada, mas é mais para mostrar que está próximo da prática composicional, assim, das pessoas, por mais que elas não tenham pensado da mesma forma, né? Então é bem composicional, de fato, assim. Acho que a minha tese, eu trabalho, embora eu também fale que eu posso, obviamente, utilizar, como eu fiz nesses exemplos, como uma ferramenta analítica, que inclusive é algo que eu pretendo explorar mais para frente, assim, de ver, porque na parte da análise surgem outras possibilidades, né? Que hoje, inclusive, até já testei algumas coisas, né? Eu testei tirar, por exemplo, pegar um trecho de uma obra, fazer uma análise e criar o que seria o design textural hipotético dela. Seria como é que eu descrevo essa obra em uma matriz, né? A textura dessa obra numa matriz. E depois eu peguei essa matriz e compus uma outra obra com uma outra interpretação. Mais ou menos o que o professor Liduino faz, né? Que é a modelagem sistêmica, em que você faz uma análise e a partir da análise você extrai elementos para compor uma obra. Então eu fiz um trecho bem pequeno só para testar, ainda tenho que desenvolver mais essa ideia, mas seria isso. Outras aplicações seriam, né, de cunho analítico. Eu falo na minha tese também sobre a possibilidade de usar os espaços texturais no estudo da percepção musical, em que você pode acostumar o aluno a ouvir a textura, primeiro como, né, linhas e blocos, depois como partição, depois como já a partição ordenada, até que o último estágio seria, né, a palavra fio, em que ele consegue identificar o que está formando o bloco com o quê, como é que estão organizados no registro e tal. Então poderia ser usado, né, como um estudo de percepção para a textura. Acho que é isso, assim, de aplicação da minha tese. Eu ia dizer exatamente isso, assim, que seria possível, então, assim, você obter uma matriz textural e, a partir dela, você compor outra coisa, o que seria modelagem sistêmica, né? E me parece, assim, muito, assim, parece que existe, assim, uma aplicação muito grande, né? Muito rica também em relação à análise. Agora, me chamou a atenção, Daniel, quando você fala sobre a questão da percepção. E me parece uma dificuldade, né, dos alunos, não dos alunos em si, mas nas aulas, sobretudo de história da música, de perceber textura por não haver ferramentas diferentes, a não ser aquela em que é o próprio professor escrevendo no quadro, características do período tal, olha, se fazia assim, acontecia assim, instrumentos assim, timbres assim, orquestração assim. Me parece que a sua ideia de matrização, diria, vou corrigir essa palavra depois da edição, mas a sua ideia de escrever em matrizes, né? O que texturalmente acontece, meio que resolve esse problema, e eu acho que tem um ganho extraordinário no campo da educação musical, não é? Porque vai ficar visível para a gente nas colunas o que acontece, mas sobretudo o que acontece em termos de registro, né? Quando a pessoa entende muito bem qual é o desenvolvimento do fio. Sim, essa eu cheguei a comentar sobre essa possibilidade. Eu tive a oportunidade de experimentar um pouco disso, não na matriz, mas um pouco do estudo da percepção, da textura. Quando eu dei aula no Conservatório Brasileiro de Música, uma disciplina chamada acho que era Percepção e Cognição Musical, que não era nem percepção, assim, era uma matéria que o nome não dizia exatamente o que eu tinha que ensinar. E aí era o primeiro período da matéria, então não tinha exatamente uma ementa, eu meio que fui formando a ementa. E aí eu fui pensando, o que eu posso trabalhar que não seja nem tão percepção, assim, solfejo, ditado, que geralmente é o que é associado à percepção, e ao mesmo tempo tem um quê de trabalhar a cognição, trabalhar a escuta. Aí eu testei umas coisas de textura, assim, vamos ouvir essa música texturalmente. Eu não quero que vocês escrevam, é dissonante, isso, não, vamos ouvir com a textura, esquece os materiais. E, assim, as experiências foram bem interessantes, assim, os alunos deram vários feedbacks de como eles estavam ouvindo e coisas que geralmente a gente não percebe.
que a gente já tem um olhar, um ouvido já contaminado de pesquisa, a gente já imagina a partição, né? E a gente está pensando numa coisa bem estrutural e os alunos levam para um lado diferente, uma coisa mais lúdica. E alunos de graduação, né? Então, assim, são pessoas que têm uma vivência musical também. Mas é interessante, assim, realmente, essa aplicação. Mas provavelmente, assim, infelizmente, André, né? Professores de percepção, professores de história da música, eles provavelmente não vão ler a minha tese por conta do o medo da matemática, né? Porque eles vão achar que não é para mim, isso é composicional e talvez não leiam, né? Mas poderia ser de fato usado, né? Você acabou agora já tocando na próxima pergunta que eu queria fazer. Porque lá no começo você falou sobre o Musmati e, bom, a sua pesquisa ela se insere dentro dessa junção assim, de dois campos, né, que é a música e a matemática. E aí existe um preconceito, na verdade, em relação a esse olhar lançado sobre a música utilizando ferramentas matemáticas. E aí, Daniel, eu queria te perguntar como você vê isso, né? O que você vê no sentido de experiência, né? Por exemplo, vai num congresso, apresenta um artigo e aí você expõe uma matriz. E uma matriz, ela é própria do diálogo, né? Da linguagem matemática. E aí o músico, por ter sido criado numa dissociação, né, entre saberes e achar que não existe uma aplicação de uma coisa dentro de outra, acaba olhando para isso, o próprio músico, né, com um olhar, eu diria até de desprezo mesmo. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, assim, de como foi, como tem sido essa sua experiência no que diz respeito da aproximação da música e da matemática, até mesmo lá no Musmati. Tanto as perspectivas positivas e tanto as experiências talvez negativas ou a realidade que você enxerga no atual momento, assim. Certo. Bom, de fato a gente tem muitos músicos ainda têm esse preconceito com a matemática. É um preconceito de, como você falou, essa distinção de saberes é bem clara no meio da música, né? E é incrível porque às vezes a matemática vai responder a pergunta que ele está fazendo. Eu lembro de ter visto, assim, por exemplo, em congressos, pessoas apresentando trabalhos querendo descobrir tal coisa de uma música X do Mozart, ou então uma música X do Hermeto Pascoal, músicas, né, diferentes. E aí a gente olha e fala, pô, mas se você aplicasse tal conceito, usasse a teoria de conjuntos, que é bem simples, assim, bem comum, pô, isso aí ia resolver essa sua dúvida. Mas não, mas é matemática, eu não quero. Então, assim, eles estão perdendo a oportunidade de responder muitos questionamentos que eles fazem nas pesquisas deles porque não querem se contaminar com a matemática, ou porque acham que não sabem matemática, ou porque acham que... Eu já vi muitas histórias assim de que, não, porque quando você pensa muito, você perde o lado artístico, vai pro racional e deixa o emocional de fora. Essas coisas que a gente já ouviu muito, né? E como compositor, se você fala que você planejou a sua obra, então quebra o encanto do compositor que olha para a lua e faz a sonata luar no piano, sentindo toda a emoção, e quebra um pouco essa expectativa que as pessoas têm, principalmente pessoas que não são compositores, né? E o meu processo composicional é super racional, super matemático, né? Então, de fato, tem muito preconceito, né? As pessoas têm. E quando eu vou apresentar, geralmente nos congressos na Ampom, são sempre as mesmas pessoas, que são as pessoas que trabalham com matemática, né? Às vezes, de vez em quando, tem um ou outro ali que está meio ali porque achou o tema interessante, mas ele não entende nada. E eu sempre tive essa preocupação, assim, de, poxa, como quebrar essa barreira? Porque você chega lá e coloca 0, 1, 6, 7, começa a botar uma sequência numérica, a pessoa já vai embora, então ela já para de prestar atenção. Então eu sempre tive essa preocupação de como é que eu posso fazer para essa pessoa não desistir, né? E na minha tese eu tentei fazer isso, assim, eu tento não usar números, eu tento falar só de forma, no primeiro capítulo, eu tento falar de forma bem genérica, fazendo definições, boto muita partitura, olha aqui essa música, olha o que está acontecendo, e vou descrevendo com palavras para ver se eu consigo fazer a pessoa que estiver lendo ela entender assim de cara do que eu estou falando e fazer como se fosse assim a transição entre eu não gosto de matemática para estou entendendo esses números aí. Eu tentei, claro que não tem como saber se eu consegui, se eu vou ter sucesso nessa transição aí,
mas é muito, muito difícil mesmo. Assim, no Musmate, assim, é engraçado porque, para você fez um comentário sobre matriz. Você falou em matriz, eu já pensei aqui nas operações. Eu falo de algumas operações de rotação, que a gente pode fazer com a matriz. Mas é legal, tá vendo? Você tem uma visão, você também trabalha com matemática, também faz parte do grupo Musmate, você já vê a matemática com outro olhar, com uma outra perspectiva. Então, quando a gente está conversando, como a gente está fazendo agora, quando a gente está em uma reunião do grupo Musmate ou em um congresso em que tem muitos membros do grupo Musmate, assim, a gente fica feliz, assim, sente aquela alegria no coração, porque as pessoas estão de fato entendendo, as perguntas são muito legais, te ajudam a melhorar a sua pesquisa, e ao mesmo tempo o interesse é real, as pessoas estão interessadas, aí vão citar o seu trabalho, vão tentar trabalhar de alguma forma com o que você está falando. Então isso é bem legal, né? Mas infelizmente tem o outro lado, que são pessoas que, por mais que você tente ser o mais claro possível, a pessoa bate o pé e fala, não vou entender matemática, é muito difícil para mim, isso não é para mim, eu não quero isso. E a matemática, ela é incrível, assim, eu gostei muito, assim, a experiência que eu tive com o Morris foi muito rica, também nesse sentido. Eu lembro que eu escrevi para ele assim um parágrafo explicando um conceito, e eu levei para ele leu o parágrafo e falou, tá, deixa eu ver se eu entendi. E ele resumiu aquele parágrafo inteiro em uma linha de equação. Tipo, você tem uma textura X que é elevada a Y, então você soma... E ele fez uma equação assim, eu falei, cara, você resumiu assim, um parágrafo inteiro em uma linha. Eu achei isso tão legal, né, que eu peguei um pouco essa visão dele e percebi que, cara, realmente facilita muito, porque se eu for dar um exemplo de textura, de transformação textural, por exemplo, eu falo uma textura específica, aí eu falo outra textura específica, eu discuto a transformação de um para o outro, você vai entender aquilo ali, mas aí se você pega outras duas texturas, você, não entendi exatamente. Mas quando eu generalizo, falo, uma textura X, que tem os elementos A, B e C, uma textura Y, que tem os elementos Z e Y, e aí eu começo a falar de forma bem genérica, eu acho que facilita muito o entendimento, porque depois você vai só colocar, tá, eu entendi como é que funciona aqui de forma genérica, como é que eu aplico isso no mundo real? E você aplica. Então a matemática, ela facilita muito o processo de você aprender, de você entender e de expandir, né? Eu sempre que eu vou ensinar para alguém, eu vou falar sobre a teoria de conjuntos, por exemplo, que a gente usa uma notação numérica para os números, a gente usa uma notação numérica para as notas. E aí eu sempre falo assim, eu dou esse exemplo. Quantos semitons tem entre a nota Dó e o Si dobrado bemol? Aí o cara tá pensando, eu falei, 9. Ele, mas como é que você sabe? Eu falei, porque o Si dobrado bemol é o Lá é 9, e o Dó é 0, de 0 para o 9, 9 menos 0, 9. Então, assim, os números, eles facilitam a nossa vida. Porque se você for pensar, caramba, calma aí, eu tenho Dó, aí eu tenho Si, mas é um Si dobrado bemol, aí o intervalo, quantos semitons... Olha a volta que você deu pensando nas notas. Mas com os números, você subtrai um do outro, você já tem o intervalo que você quer. Então, eles facilitam muito o processo. Só que para chegar no nível de facilitar, você tem que quebrar a barreira de aprender, né? Tem que, tá bom, vou aceitar essa coisa dos números aí. E aí, quando você aprende a coisa dos números, aí você vê que realmente é muito mais fácil. Facilita o processo musical, tanto de análise quanto de composição, todos os domínios da música vão ficar mais fáceis quando você quebra a barreira da matemática. Eu concordo muito com você, assim, Daniel. Eu creio que a matemática... Eu creio não, né? Nós sabemos que a matemática, ela modela a função da matemática na realidade, no cotidiano, de modelar as coisas, né? Às vezes, e na maioria delas, nós não sabemos o modelo, mas a matemática está ali modelando, né, as coisas. E é claro que ela pode modelar a música também. É o que o Smolin fala, esse cara, esse físico, né, americano, que eu falo também sobre ele no meu trabalho, que é o grande problema. Então, quando a matemática não consegue modelar alguma coisa, é o que a gente não vai conseguir entender do mundo, né? Que são as questões mais complexas, assim, por exemplo, da onde viemos, se o tempo existe ou não, o exato momento onde o Big Bang acontece. Então, eu acho que a música também ela entra dentro desse conjunto, porque ela é totalmente modelável pela matemática. E eu acho até, né, Daniel, que o que a gente usa lá no Musmate, o que a gente tem proposto,
não é uma matemática assim inacessível, né? Quer dizer, é uma matemática acessível e altamente didática. O seu trabalho ele é assim incrivelmente, né, didático. As pessoas podem entender, as pessoas conseguirão perceber. Aliás, as pessoas conseguirão internalizar não a matemática em si, mas a informação que ela trouxe através da modelagem. Então, na verdade, né, acho que existe mais uma herança purista em relação à música, que fica meio que manchada quando se usa matemática, mais um preconceito do que realmente uma vontade de querer entender ou estar aberto às novas possibilidades. É incrível o trabalho do Musmati, e eu vou deixar na descrição aqui da nossa entrevista o link do Musmati e outras coisas mais. Bom, Daniel, eu queria, se você quiser complementar alguma coisa, mas eu queria passar para o segundo bloco. Não, podemos ir, falamos bastante. Podemos ir. Então, Daniel, a gente selecionou uma obra aqui e, na verdade, nós selecionamos duas, mas vamos ver se a gente consegue falar pelo menos de uma, por causa do tempo. E, assim, eu queria muito falar sobre a sagração de um fauno na primavera. Antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta, né? Eu queria saber, assim, o porquê desse nome e se tem alguma relação com Stravinsky. Sim. Se tem, se não tem, qual é a relação? Não, então, no meu mestrado, como eu falei, eu trabalhei com contornos e textura. E é engraçado que eu estou reforçando as coisas que eu falei que eu gosto, né? Eu gosto muito, realmente, de misturar coisas de parâmetros diferentes. E aí, no meu mestrado, eu fiz uma análise da Sagração da Primavera, do Stravinsky, e do Prelúdio para o Entardecer do Fauno, do Debussy, comparando o contorno da textura com o contorno da melodia inicial, né? No Stravinsky começa com um fagote solo, então eu peguei o contorno melódico do fagote solo, e no Debussy começa com uma flauta solo, então eu peguei o contorno melódico da flauta solo. E aí eu fiz uma análise da textura, comparando se tinha alguma coisa assim, a textura faz o mesmo movimento que a melodia faz. E claro que não foi de forma consciente o Stravinsky, né? Mas eu quis comparar assim, como uma metodologia analítica do contorno textural. Uma vez que o contorno ele é um gráfico, eu posso comparar ele com qualquer outro gráfico. Um gráfico da textura, um gráfico da melodia, um gráfico do ritmo, um gráfico da forma. Eu posso comparar. Eu quis comparar com as alturas. Então eu tinha acabado de terminar o meu mestrado em 2015, e aí em 2016 o Musmati resolveu, resolveu fazer um concerto com o trio do Fagerland, né, o trio do professor Fagerland na faculdade, que era fagote, flauta e piano. E aí falou assim, vamos fazer um concerto para esse trio, vamos compor algumas peças e tal. E aí quando eu falei, cara, eu tenho um fagote, eu tenho uma flauta, assim, acho que é a grande oportunidade que eu tenho, que eu gosto, eu tenho um apelo muito grande por humor, eu me considero uma pessoa engraçada, embora nem sempre as minhas piadas façam sucesso. E eu falei, cara, eu vou fazer uma piada com isso aqui, porque é a oportunidade. Eu tinha acabado de fazer a análise das duas obras, eu falei, vou pegar a flauta e vou botar o tema do Debussy, vou pegar o fagote e colocar o tema do Stravinsky e vou usar o piano para fazer uns floreios. E esse foi o impulso inicial. E aí eu fiz exatamente isso. Assim, toda a análise que eu tinha feito, ela influenciou todo o processo de construção da obra. E aí, obviamente, eu quis deixar isso explícito, porque o primeiro compasso da obra são os dois temas, do fagote e da flauta do Debussy e do Stravinsky, sobrepostos. Assim, eles começam com uma segunda menor. Então, assim, já começa dissonante, ao mesmo tempo você reconhece que são os dois. O ritmo é livre, mas você reconhece os dois. Então eu quis deixar claro já no título o que as pessoas estavam esperando, porque realmente eu queria despertar esse interesse em você. Que nome é esse? Tem alguma influência? E quando você ouve o primeiro compasso, você fala, tem. Entendeu? Foi essa coisa de ter vindo do mestrado com análise já fresca na cabeça, e eu comecei a compor em 2016, fiz uma revisão em 2019, que eu percebi que eu tinha errado várias coisas no meu próprio planejamento, fiz uma revisão, mudei algumas coisas e tal, e aí ela foi tocada novamente em 2019, lá nos Estados Unidos, na Eastman School of Music. Eu ia te fazer uma pergunta, vou voltar um pouquinho. Então, assim, a técnica de composição que você usou,
a técnica composicional que você usou foi a que você propôs no doutorado? Ou você veio trabalhando de outras formas nessa obra? Foi uma mistura, assim, na verdade eu falo dessa obra na minha tese, como eu construí, e eu falo que essa obra foi foi a maior importância assim, para a minha pesquisa, porque eu fui compor usando o que eu tinha feito no mestrado, só que com uma organização um pouco diferente, já começando, não foi exatamente matrizes, né, mas eu fiz uma linha inteira da textura, eu comecei essa peça pela textura, e aí eu fiz uma organização textural, levei uns 3 meses planejando só a textura dela, depois eu planejei os materiais e aí eu realizei a obra. E aí esse planejamento foi bem cansativo e a realização foi muito estressante, uma série de problemas e os problemas que iam aparecendo, porque um dos objetivos que eu tinha para essa peça ela é assim, muito matemática. Foi um planejamento matemático bem denso, bem difícil para fazer. Mas eu queria que ela soasse como se ela, assim, que as pessoas que ouvissem como sendo uma música puramente assim de inspiração, sabe? Aquela coisa que ele não pensou, ele se inspirou. Então eu quis fazer gestos que fossem bem musicais e que não soassem matemáticos. Às vezes a gente vai ouvir uma música do Babbitt, eu adoro Babbitt, mas você ouvindo, você sente a matemática por trás, porque ela não está em segundo plano, ela está assim, você percebe as relações, uma proporção, uma distribuição igual das notas, do ritmo. E aí eu quis fazer uma coisa que não soasse matemático. Então foi bem difícil que para fazer essa coisa de fluir de uma textura para outra, eu também não tinha esse planejamento de como eu desenvolvo de uma textura para outra, algo que eu fui discutir só depois no doutorado, e por conta disso, né, eu tive que encontrar várias soluções, e quais foram as soluções que eu encontrei? Mas se eu colocasse a melodia aqui na flauta, na realização textural que eu tô falando, se eu colocar essa melodia aqui na flauta, eu consigo depois só acrescentar o piano para fazer essa outra textura aqui. E depois eu tiro o piano e coloco o fagote para fazer essa segunda. Então eu fui percebendo assim, eu posso fazer qual seria a conexão? Eu chamo na minha tese, eu chamo de tipo retexturação, retexturização, alguma coisa assim, em que eu pego uma melodia e aí é como se estivesse reharmonizando uma melodia. Mas eu pego uma parte textural e eu vou trocando as outras partes e mantendo ela como se eu estivesse mudando a textura, mas sempre com um elemento em comum entre elas. E aí esse tipo de coisa eu fui chegando na minha tese. Eu posso fazer assim que acho que vai ficar mais fluido, não vai ficar, porque senão vai ficar muito um corte brusco. Tem uma textura, cortei para outra textura. Então eu fui tentando de alguma forma fazer o mais assim suave possível essa transição. Isso gerou ideias para a minha tese, né? Então, mas basicamente ela é como se fosse assim a pré-concepção da minha tese, uma pré-aplicação da minha tese sem a formalização que eu fiz depois. E, ao mesmo tempo, ela gerou os questionamentos que me levaram à minha tese, mas, em princípio, ela é uma aplicação do meu mestrado. É como se fosse o ponto de ligação, né? É o elo entre os dois, entre o meu mestrado e o meu doutorado. Entendi. Nós estamos, nesse momento, ouvindo, a obra está tocando no fundo aqui, enquanto a gente está conversando, e pensando assim na sua produção enquanto compositor, qual seria, assim, você diria que, na verdade, essa seria a sua obra mais importante no sentido de que ela revelou para você novas possibilidades? Sim. E é mais importante porque ela, de fato, me levou a questionamentos e levou a reflexões sobre o próprio ato de compor, né, em si. Foi nesse momento que eu percebi, cara, composição, textura tem muita relação mesmo. E então foi importante para mim, enquanto compositor, enquanto pesquisador. Ela é uma obra bem importante, embora não seja assim a obra que eu mais gosto das obras que eu compus, não é assim a minha obra principal. Mas ela é muito importante, de fato, eu gosto muito dela, eu acho legal, ela expressa uma veia estética que eu gosto, e eu faço muito humor, né? Tem um momento na obra que eu vou brincar com o Debussy, eu uso um trecho em tons inteiros, que é bem Debussy, aí tem um trecho que eu faço mais ritmado, que é bem Stravinsky, com ritmos irregulares e acentos. Então eu tentei brincar com a estética dos dois compositores também, né, de alguma forma,
E, assim, eu acho que expressa bastante como eu gosto de compor, como eu penso, mas hoje em dia, se eu fosse compor essa obra de novo, eu acho que eu faria diferente. Eu tenho algumas coisas que eu já mudei, outros pensamentos, até o planejamento eu faria diferente, porque hoje em dia eu tenho muito mais ferramentas teóricas para fazer um planejamento mais satisfatório, já sabendo o que eu gosto, o que é bom. Eu já consigo perceber algumas coisas assim, como tal textura com outra textura funciona bem, e o que eu consigo fazer que funciona bem é bem relativo. Você pode pegar essas duas texturas que eu acho difícil e você conseguir achar incrível e você ter uma solução melhor. Mas eu me conheci mais, né, enquanto compositor, de saber que tipo de conexões que eu faço, e ao mesmo tempo, né, depois da obra e com a tese, eu consigo ver mesmo texturas que eu sei que eu vou ter dificuldade em realizar, porque são muito diferentes uma das outras. Por exemplo, você fazer, sei lá, fazer um e ir para 2/2. É bem difícil você sair de uma melodia solo para 2 blocos juntos. Mas, assim, com a minha tese, eu tenho soluções de realização que já vão me facilitar nesse processo aí para fazer essa textura, que eu acho difícil fazer essa sequência. Difícil, assim, quando eu falo difícil, sem que seja um corte. Porque se eu fizesse aí cortou a sessão, aí vem o 2/2, é um jeito. Seria uma transição seccional. Eu estou cortando uma sessão e indo para outra com uma textura contrastante. Mas às vezes eu não quero fazer isso ali. Às vezes ali não é o ponto de decisão formal da minha obra. Então, para eu fazer isso ficar fluido, soar como sem ser nossa, aconteceu uma coisa estranha no meio, assim, eu tenho que usar alguns elementos. E nessa obra eu fui percebendo um pouco de como eu poderia fazer isso, como eu falei, de você manter uma parte textural de uma textura para outra, uma parte comum entre elas, e isso me ajudou muito a entender o meu processo composicional, entender como eu posso compor obras, como é que eu posso pensar e refletir sobre composição em si. Maravilha. A última pergunta, então, nesse segundo bloco, e para a gente já passar para o final, eu perguntaria se você pudesse responder de maneira resumida, assim, como que você compõe. Você, então, parte do planejamento para a obra em si, ou você vai para o piano, cria livremente materiais, e aí você, a partir desses materiais, você cria um planejamento? Não, geralmente, assim, eu raramente começo uma obra no piano. Às vezes eu estou tocando uma peça, brincando, alguma coisa ali, e sai uma ideia interessante. Aí eu pego e depois eu vou pensar a respeito. Mas geralmente, no meu processo composicional, eu tenho uma ideia, eu gosto de... As pessoas falam inspiração, técnica, eu acho que a minha inspiração são ideias matemáticas, por exemplo. Às vezes eu penso, caramba, se eu tivesse um número, uma sequência numérica, que se eu revertesse e fizesse tal coisa, e aí eu começo a pensar numa sequência de números que poderiam ter uma propriedade interessante, né? Aí eu pego um número legal e eu vou pegar esse número, transformo em conjunto, eu transformo em textura. Então, a minha ideia inicial geralmente é uma proposta de realização ou um experimento, alguma coisa, e aí eu sento, faço um planejamento. Agora, né, eu faço planejamento textural atualmente. Antes eu não fazia o planejamento textural, mas agora eu faço planejamento textural. Depois eu penso quais vão ser os materiais que eu vou usar, as notas, os ritmos e tudo, e aí depois eu realizo. Então, teoricamente, a parte da composição, que como a maioria das pessoas chama de composição, ela é bem curta, assim, não curta, mas ela não toma a maior parte do processo, né? O processo começa quando eu tenho essa ideia de, vou usar um número assim para fazer tal efeito, e aí tem toda a parte de planejamento, de organização dos materiais, para depois, no final, você sentar para escrever e realizar aquilo. E, obviamente, como a música ela não tem regra, né? Não tem uma regra fechada, eu posso, no meio da realização, falar, esse planejamento aqui eu podia mudar, e eu mudo. Eu me sinto no direito, né? Eu estou compondo e falar, vou mudar esse planejamento, porque eu acho que quando eu fui realizar, isso aqui me trouxe uma ideia. Claro que, assim, na minha tese eu não mudei, porque eu queria exatamente isso, me forçar a ter que seguir o planejamento de forma rígida. Mas às vezes eu volto e mudo alguma coisa, ou então refaço o planejamento a partir daquele trecho que eu estava. Falei, isso aqui ficou legal. Eu volto no planejamento, mudo o final, mudo como é que eu vou terminar para poder encaminhar para a peça. Então, é um processo bem racional. E claro, quando eu estou botando os materiais, aí vem o meu lado emocional, assim, que eu penso, isso aqui vai ficar legal se eu fizer esse efeito assim,
E aí são coisas que não vão mudar o planejamento, mas que são toques que eu dou, que eu acho que vão ficar interessante na peça e vai ficar legal no final, né? Um resultado legal. Bom, incrível, Daniel. Eu só gostaria de dizer também que o Daniel tem uma produção assim vastíssima, acadêmica, muitos artigos publicados, e tudo isso você pode ter acesso lá no academia.edu, mas o Daniel também desenvolve um trabalho na internet, né, no YouTube. E aí, Daniel, eu gostaria só para a gente encerrar, que você dissesse para o nosso ouvinte aqui, para o nosso público, aonde ele pode, quais são os sites, ou o seu canal no YouTube, ou um site, ou onde ele pode encontrar as suas obras, talvez seu e-mail também, para as pessoas poderem entrar, para as pessoas entrarem em contato com você, para saber mais sobre a sua pesquisa. Bom, meu e-mail, meu pessoal é danielspro@hotmail.com. Pode mandar e-mail sobre a pesquisa, sobre dúvida, para criticar. Estou aberta a qualquer contato que vocês queiram fazer. Bom, eu tenho um projeto interessante chamado Music at Home. É um projeto em que surgiu junto com um amigo meu de doutorado, que está terminando doutorado agora, né, o Alexandre Ferreira, e que a ideia é que a gente conseguisse levar para o grande público, o público que estuda música, mas que não faz faculdade, teorias e conceitos que estão dentro da universidade. Então, por um exemplo, a teoria dos conjuntos, a textura, a teoria neo-riemanniana. Então, a gente tenta criar conteúdos e cursos e coisas voltadas para uma linguagem bem acessível. Eu tenho essa preocupação, como eu falei, de tentar explicar, tirando o máximo que eu posso da matemática para quebrar as barreiras e ao mesmo tempo introduzindo aos poucos para que eles entendam a importância. Então a gente tem esse trabalho de divulgar as teorias e as coisas que são feitas dentro da academia para as pessoas que não necessariamente não precisa para saber isso, você não precisa fazer uma faculdade de música para aprender. E aí o nosso site é www.musicathome.mus.br. Aí lá tem o nosso canal do YouTube, que tem vários vídeos, a gente fala sobre harmonia funcional, sobre composição, sobre várias coisas do tipo, e tem cursos que a gente está oferecendo, várias coisas interessantes sobre o assunto de música. E no YouTube as pessoas podem encontrar as suas obras, Daniel, para elas ouvirem? Não. No YouTube dessa escola, desse canal que a gente tem só coisas relacionadas a conteúdos didáticos, né, de teoria e tal. As minhas obras estão no meu canal do YouTube, que o endereço é gigantesco, eu posso colocar para você colocar embaixo na descrição, porque Sim. Né, é mais fácil. E eu estou para montar um site, devo lançar talvez em julho, eu estou para fechar um site meu, site pessoal, para botar minhas obras, meus textos, né, minhas músicas, enfim, tá para sair aí, espero que consiga lançar em julho. Ok. Essas informações todas nós vamos deixar aqui na descrição do programa, os sites que o Daniel falou, e assim que ele construir o site dele, a gente vai também deixar aqui na descrição do programa. Bom, nós vamos encerrar por aqui e eu já gostaria assim, de agradecer imensamente ao doutor Daniel pela participação, pela incrível pesquisa, né, que realizou, desejando assim ao Daniel, que é relativamente novo na idade, se comparado, né, às pessoas que estão na academia, né, Daniel? Desejar a você assim a melhor das melhores trajetórias, assim, porque o seu trabalho é realmente incrível. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e a gente deseja, né, o melhor para você. Muito obrigado, André, obrigado pela oportunidade, foi uma honra poder ter essa conversa aqui com você, participar, obrigado por ter lembrado de mim, agradeço as palavras e desejo tudo em dobro para você também. Opa, obrigado, Daniel. Gente, então é isso, nós nos vemos no próximo Compocast, a gente se vê lá, tchau, tchau.